Atualmente você trabalha como um professor universitário ou trabalha por conta própria? Não, eu já me aposentei. Já estou um pouquinho velho, tenho 71 anos de idade. Eu costumava trabalhar na Universidade de Western Cape. Eu era o chefe do departamento de zoologia e trabalhava no departamento médico de biociência. Ok. Você é novo. Eu Sou jovem? tenho. Sim, eu tenho 86 anos. Você tem 86 anos? É a mesma idade do meu amigo François Duplessis e ele está forte. Eu suponho que você tenha uma dieta muito saudável. Sim, tenho uma boa dieta graças à minha esposa. E também as evidências me convenceram. Ah, Você já leu O Estudo da China? Sim, eu li o livro Estudo da China e também assisti aos DVDs a respeito do livro. Então, como podemos começar? Vamos começar com as informações de bastidores, já que você leu. Bem, eu vim do campo, como você deve saber, eu vim de um contexto completamente diferente, comparado ao contexto que vivo agora. Eu sei bem como é, eu também estava. É mesmo? Eu também era um evolucionista, um ateu. Eu costumava comer muita carne. Aqui na África do Sul, galinha é considerado um vegetal. Sim. Essa era a minha vida. Bem, você cresceu no campo ou em uma pequena comunidade agrícola? Bem, a, a minha formação é de fisiologista, mas eu cresci na cidade do Cabo, não em uma fazenda. Entendi. Mas quando me interessei em assuntos de saúde, passei a me aventurar em agricultura orgânica. E hoje é o meu grande hobby, eu gosto muito. Sim, é um tema que está em alta nos Estados Unidos e em outros lugares também. Sim. É um ótimo caminho. Ótimo caminho. E como você conheceu os adventistas? Por causa da dieta? Do estilo de vida? Primeiramente, meu professor, quando eu estava fazendo meu mestrado, na verdade, ele não era um adventista, mas ele defendia que todos deveriam ler. Como se chama? Ellen G. White. Sim, Ellen White. Ele costumava ir em vários lugares dar palestras sobre ela. Quando eu estava na escola, e eu não percebi isso no momento. Mas, de qualquer maneira, ele se tornou muito conhecido dentro da comunidade adventista anos depois disso. E o seu nome era Clyde McKay. Ok. Apenas um pouquinho sobre ele. Os adventistas ficaram muito interessados no que eu estava fazendo, obviamente. Então, talvez nos primeiros 5 ou 10 anos, depois que o livro saiu, eu falei em muitas comunidades adventistas. Ah, assim também como na Universidade de Loma Linda algumas vezes, entre outras. Eu me tornei muito próximo dos meus companheiros adventistas. Muitas pessoas legais. Aham. Eu era ateu antes de ser adventista. Fui de evolucionista para adventista. Foi uma transição bastante conturbada. Bem, esta é uma grande mudança. Grande É um mudança. grande salto, com certeza. E foi por isso que visitei lugares como o Parque Nacional de Yellowstone, os canyons e as florestas petrificadas ao redor do mundo, campos paleontológicos. Foram necessárias muitas evidências científicas para me convencer a mudar meu ponto de vista sobre a origem de tudo. Qual foi especificamente, ou talvez nada específico, eu acho, mas a coisa principal que te fez repensar nessa área? Bem, em meu passado acadêmico, eu trabalhava no departamento de zoologia da universidade, que era um local evolucionista à 10ª potência. E é óbvio que num local como esse, tudo é interpretado à luz do uniformitarismo.
Acontece que quando eu visitei os campos de estudo, eu constatei que não se tratava de uniformitarismo, mas de catastrofismo. Por exemplo, eu vi vastas camadas de fósseis, nas quais os fósseis pareciam estar escorrendo em uma direção. Basicamente, estavam unidirecionais, o que contraria a teoria da fossilização vagarosa ao longo de muitos anos. O que eu vi lá foi catastrofismo, e as florestas petrificadas foram ainda mais interessantes, pois existem muitas árvores de pé. E, segundo a teoria deles, estas árvores estariam de pé por estarem na posição de crescimento. Mas, ao analisá-las, verificamos que não estão em posição de crescimento. Elas, na verdade, foram transportadas e acabaram ficando naquela posição. Por exemplo, quando o vulcão Monte Helena explodiu, tivemos um belo exemplo de como milhares de árvores acabam sendo enterradas na posição vertical após o desastre. Isto, portanto, é catastrofismo, e ao analisarmos os fósseis, encontramos o mesmo comportamento. E se escavarmos essas árvores, verificaremos que elas não possuem raízes. Elas foram todas arrancadas, o que reforça a ideia que elas foram arrastadas antes de terminarem daquele jeito, o que contraria a teoria da petrificação vagarosa. O que vemos, na verdade, é um processo virtualmente instantâneo. E isso foi muito convincente para mim. Há também a questão das camadas geológicas. O senhor provavelmente já esteve no Grand Canyon, não? Sim, já estive lá. Também fui para North Cellars. Você deve ter percebido que no Grand Canyon vemos camadas niveladas, Sim. umas acima das outras. Aham. E o contato entre as camadas é totalmente nivelado, como se fosse uma folha em cima da outra. Agora, a maioria pensa que cada uma daquelas camadas representa um período na história. Ou seja, enquanto uma ainda era a superfície da Terra, as superiores ainda não existiam. Ora, mas se este é o caso, elas não podem ser niveladas, pois deveriam demonstrar sinais de erosão entre elas, mas não mostram. Isto é, na verdade, uma evidência de deposição rápida. Ou seja, cada camada era depositada uma acima da outra por um fluxo de lama criando aquelas camadas. Portanto, foi necessário muito análise e observação para que tamanha mudança de paradigma ocorresse em minha cabeça. Incrível. Incrível. É sim, Isso é... mas veja, eu jamais teria mudado minha opinião se não tivesse visto baleias e dinossauros no mesmo campo fóssil. Os dois estavam ali, alinhados, como se estivessem sendo levados por um monte de lama. Isso é incrível, porque animais não morrem de forma unidirecional. Eles ficam do jeito que morrem. Podem cair para a esquerda, para a direita, voltados para o norte, para o sul, mas nunca de maneira unidirecional. Quando várias criaturas morrem, elas não caem todas na mesma direção, caem? Uau, eu nunca escutei essa interpretação antes. É simplesmente fantástica. Pois é, e este foi um dos fatores cruciais para mim. Bem, esta é uma parcela do meu passado. Também me interesso por saúde? Pois não? Bem, eu acho essa ideia absolutamente fascinante. Claro, agora eu vou ter que aprender muitas coisas novas, mas como essas coisas te levaram para a área de saúde e dieta e coisas assim? Bem, sim, eu entendi sua pergunta. Bem, aconteceu que eu me envolvi com os adventistas e eles falavam sobre criacionismo e eu disse, vocês são malucos, como podem acreditar nisso? E então, tempos mais tarde, eu comecei a estudar as profecias bíblicas que acabaram me deixando de queixo caído. Por exemplo, as profecias de Daniel, na Bíblia, previram diversos eventos históricos muito antes de acontecerem. Eu então pensei, não,
Isso deve ter sido escrito depois. Mas quando analisei a história do período de 600 a.C., constatei que Daniel descreveu reinos que nem existiam ainda. Isto, portanto, me fez com que eu considerasse a Bíblia uma fonte de informação, que para mim antes não passava de folclore. Agora, com relação à saúde, quando vi o que a Bíblia diz sobre a dieta original projetada para homens e animais, eu fiquei chocado, pois aquilo era completamente diferente do que o mundo recomendava. Já que, lá na Bíblia, é dito que a dieta original do homem era completamente vegetariana. Mas ela não para por aí. Ela também diz que a dieta de todos os animais também era vegetariana. Só que ela vai mais além. Pois no livro de Isaías é dito que quando Deus restaurar todas as coisas, os animais serão vegetarianos novamente. E para um zoólogo como eu, isso soava como loucura. Como um leão pode ser vegetariano? A partir daí, eu passei a me interessar muito por aquilo que você também é interessado. Ou seja, uma dieta estritamente vegetariana contra uma dieta baseada em carne. Este assunto foi grande parte de minha pesquisa enquanto eu estava na escola médica, na Universidade de Cape Town. A maioria dos meus alunos de pós-graduação compararam a dieta vegetariana estrita com a dieta baseada em proteína animal, que, aliás, sei que é o seu campo de estudo. E foi por isso que me interessei bastante em suas pesquisas, especialmente nos estudos sobre proteína animal. E sei que suas pesquisas giraram em torno do estudo do câncer, correto? Sim. E sei que o senhor chegou à conclusão de que a proteína animal era danosa. Na verdade, ela promove o crescimento de células cancerígenas. Eu, no entanto, não fiz pesquisas relacionadas ao câncer, mas à osteoporose. E quando comecei as minhas pesquisas, eu fiquei impressionado com o seu estudo da China. O seu estudo sobre proteína animal me deixou fascinado. E eu vi que em suas palestras, você diz que também sofreu uma mudança de paradigma, uma vez que a proteína, você sabe, era a melhor coisa do mundo, especialmente a proteína animal, pois é considerada a mais completa. E é interessante que quando procurei financiamento para a minha pesquisa, o corpo científico da África do Sul se recusou a me ajudar. Recusou-se sumariamente. E a razão foi porque eu iria comparar a proteína animal com a proteína vegetal. E seu efeito em vários parâmetros nos animais. E disseram, isso é loucura. Não haverá efeito algum, pois, afinal de contas, quando uma proteína é digerida, ela é quebrada em aminoácidos. Então, que diferença faz se a proteína vem dos animais ou de plantas? Eu, porém, disse, com certeza vai fazer diferença, já que a proporção de aminoácidos é diferente, mas eles negaram o financiamento. Então, eu acabei financiando a pesquisa com os meus próprios recursos. E também tive ajuda do setor de agricultura. E a pesquisa acabou sendo inacreditável. Então, quando a ficha deles caiu, finalmente passaram a financiar a pesquisa. Portanto, por causa disso, houve uma grande mudança de paradigmas. Foi como você. Eu precisei reconsiderar tudo aquilo que sabia. Como eu já disse, aqui na África do Sul, galinha é um vegetal e um bife é sinônimo de almoço. Foi assim que aconteceu. E no fim das contas, eu precisei mudar meu paradigma. Na verdade, foi como o seu caso. Há muitos paralelos. Como a caseína, por exemplo. Eu pesquisei sobre os efeitos da caseína
nos parâmetros fisiológicos dos animais. Nós isolamos a caseína e aplicamos a uma dieta completamente normal de macacos. Bem, também trabalhamos com coelhos, hamsters, ratos, também trabalhamos com répteis, até porcos e ovelhas, mas o nosso maior foco era com macacos bem saudáveis. Nós comparamos uma dieta com caseína, uma dieta normal, com frutas, vegetais, mas adicionávamos um pequeno pote com cereais cuja principal proteína era a caseína, sendo que a proteína do outro grupo era de soja. E a diferença foi inacreditável. Foi realmente maravilhoso. Foi uma pesquisa fantástica. Portanto, eu concordo completamente contigo em relação à caseína. Ela jamais deveria ser consumida por humanos, com exceção, é claro, dos bebês, uma vez que eles contam com enzimas especiais e ajuda de bactérias específicas para a digestão. Mas deve ser caseína humana e não da vaca, pois a diferença entre ambas é enorme. Portanto, sim, seu estudo é fascinante. Uau! Para mim é muito pouco falar que o que você está fazendo é simplesmente sensacional. Eu acredito ser muito, muito interessante. A maneira que você fez isso. Eu também acredito que eu e você temos outra coisa em comum. E essa é a reação que nós recebemos de alguns colegas nossos. Ahn, Ah, sim. você disse que. Sim, eu... Você disse em certo ponto que você estava trabalhando com a comunidade de agrônomos, não foi? E Eu eles. trabalhei com eles em um projeto, trabalhamos com ovelhas. Ok. Eu fiz isso bem no começo. Eu criei uma fístula em uma ovelha, estudando os efeitos do ambiente, a microflora e o rumen em Excelente. relação ao metabolismo. Mas, voltando para as reações que você deve ter recebido de seus amigos, eu entendo muito bem a situação. Eu estava. Bem, eu saí de uma fazenda leiteira para o departamento de ciências da Universidade de Cornell. Desculpa, no departamento de zoologia. E mais especificamente no prédio que era conhecido como o Prédio das Ciências dos Laticínios, era onde eu estava. Era muito confortável para mim. Mas quando eu fiz a minha dissertação de doutorado, eu defendi a ideia de que quanto mais proteína você consome, é supostamente mais saudável. E só foi algum tempo depois Com certeza. que eu me deparei com algumas ideias alternativas. E então eu fui para Cornell em 1975, isso foi 14 anos depois. Naquela época, algumas pessoas do departamento de zoologia estavam bem chateadas. Então, a situação ficou muito ruim para mim. Depois disso, eu fui chamado para alguns conselhos nacionais e coisas desse tipo. E eles tentaram me tirar das associações, tentaram me demitir da universidade. Eles desistiram. Eu apoiava bastante o Instituto Nacional de Saúde, na maior parte da minha carreira. Principalmente porque os meus requerimentos focavam em tentar entender o câncer. E eu estava apenas usando a proteína como meio de perturbação do progresso da célula cancerígena. Portanto, eu não estava necessariamente focado em questionar a caseína ou a proteína animal. Bem, uma coisa leva a outra. Mas em Washington, eu passei 20 anos no desenvolvimento de políticas públicas. Então, eu vi o que acontecia nos bastidores. E como estava em uma instituição importante que formula as políticas públicas de moradia e alimentação, inclusive também para alguns desses indivíduos, as coisas começaram a ficar difíceis. No meu caderno de anotações, eu registrava e tentava fornecer informações, sem reclamações. Não estou reclamando, apenas surgiu como uma oportunidade. Eu Sim. Eu penso que
Eu acho que você foi um grande instrumento de mudança de conceitos no mundo. Acho o seu trabalho maravilhoso. Eu sei que você fez uma grande contribuição. A minha mudança começou quando um homem de baixa estatura veio ao nosso departamento dar uma palestra sobre síndrome de pernas tortas em ovelhas. Agora, elas não desenvolviam essa síndrome quando viviam ao ar livre. Porém, quando viviam presas e não faziam exercícios. As ovelhas desenvolviam síndrome da perna torta. Suas pernas começavam a curvar-se pela perda de cálcio. E não se sabia a causa disso. Os criadores tentavam todos os tipos de coisas na tentativa de descobrir a origem do problema. Depois que o homem terminou a palestra, eu fui até ele e perguntei o que ele dava para as ovelhas comerem. Bem, eu dou a elas a dieta tradicional, dou alfafa misturada com peixe para que tenham mais proteína. E então eu disse a ele, o seu problema é a proteína animal que você está adicionando na dieta delas. É isso que está causando a síndrome nas ovelhas. Bem, eles riram tanto que quase morreram, mas, no fim das contas, eu os convenci a fazerem um experimento. Nós tentamos financiamento, mas não obtivemos. Tudo foi financiado com o meu próprio fundo de pesquisa. E então começamos o experimento. Nós alimentamos as ovelhas presas no estábulo com apenas 12% de proteínas vegetais. A proteína vem apenas da alfafa. E então fomos adicionando 5%, 8%, 20% de proteína do peixe à dieta delas. E então tínhamos um outro grupo que se alimentavam de 20% de proteína vegetal retirada do glúten. Portanto, tínhamos dois grupos a 20%. No primeiro grupo, 8% daqueles 20% vinha de proteína animal, enquanto que no segundo grupo, os 8% vinha de proteína vegetal. E foi realmente fantástico. Todas as ovelhas que se alimentaram da proteína animal tiveram a síndrome da perna torta. Exatamente. E de maneira bastante grave. E é claro que isso despertou a curiosidade deles e queriam saber o que estava acontecendo. Após fazermos a análise dos aminoácidos, eu expliquei a eles que a proteína animal contém muito mais aminoácidos que possuem enxofre se comparados com a proteína vegetal, e ao alimentarmos as ovelhas com bastante proteína para estimular o crescimento, temos então o problema de que o animal também vai metabolizar esta proteína para obter energia. Ela terá que metabolizar a metionina e a cistina a fim de eliminar o enxofre. Também precisarão eliminar o nitrogênio, mas o nitrogênio tudo bem, já que ele é eliminado na ureia. Mas o enxofre é convertido em sulfato, que é ácido úrico. E quando o organismo se torna ácido, essa acidez precisa ser neutralizada, o que ativa uma cascata de hormônios. E para manter o equilíbrio entre ácido e base, o cálcio dos ossos precisa ser utilizado. Portanto, por causa da altíssima acidez, os ossos acabam perdendo o cálcio. É por isso que as ovelhas excretavam níveis enormes de cálcio. E uma vez que aqueles animais não viviam soltos, mas presos no estábulo, o resultado de tudo isso é que os animais começavam a entortar, suas pernas entortavam. Nós repetimos esses experimentos em coelhos, também fizemos em macacos. Desta vez, porém, usamos a proteína do leite. E o resultado foi exatamente o mesmo. Os macacos, por exemplo, alimentados com caseína, proteína do leite, todos eles desenvolveram problemas terríveis nos ossos. E problemas no coração também. E, de novo, a única diferença entre as duas dietas é que um grupo recebia proteína da soja e o outro do leite. Incrível! Incrível!
Realmente faz sentido? Uau! Pelo visto, eu vou ter que parar tudo agora, voltar e começar a ler um pouco do seu material. Eu sabia um pouco das coisas que você se tornou conhecido por estudar, mas eu não conheço os detalhes dos seus estudos. Mas a sua história é simplesmente incrível, especialmente do local que você veio, além da jornada que você fez. Eu então mudei o meu estilo de vida, o que exigiu uma grande adaptação. Portanto, hoje, eu propago a dieta vegetariana estrita, com zero de produtos animais. A propósito, eu quero te perguntar algo, já que você se familiarizou tanto com esse tema. Ah, as palavras vegano e vegetariano, você estava falando que você era um ateu e teve que reconsiderar suas visões, mas, enfim, eu li. É uma história muito estranha, muito boba. Quando eu comecei a perceber que a alimentação vegetariana estrita era uma boa ideia, e eu era um dos pesquisadores de câncer na área de carcinogênese, no departamento do Instituto Nacional de Saúde. A maior parte era patologistas, oncologistas e biólogos moleculares. Eu era o único do campo da nutrição. Nós somos responsáveis, como você deve saber, por revisar os novos requerimentos para a pesquisa. E antes disso, Aham. isso era em 1978 ou 79. Eu já estava entrando nessa área nessa época e em alguns requerimentos eu percebia o indicativo de algumas pessoas interessadas em estudar a relação entre nutrição e câncer. Então eu peguei aqueles requerimentos. Meus colegas e o comitê não sabiam nada sobre nutrição, então eles pediram, na próxima reunião, durante 1 ou 2 horas, que eu falasse sobre nutrição e que eu fizesse referência principalmente à questão da proteína. E eu sabia quando eu fui lá. E isso parece loucura, mas eu sabia que eles batiam muito no vegetarianismo. E eu não conhecia o veganismo naquela época. Eu falei, eu não quero usar a palavra vegetarianismo porque irá assustá-los. Então, foi nesse contexto que eu pensei no termo vegetariano estrito. Foi como se fosse um termo meio bobo. E dessa forma tentei Na orientar. verdade, não é um termo ruim, é um termo muito bom. Dieta baseada em plantas, na verdade, é um ótimo termo. Eu também utilizava o termo vegano para me referir a uma dieta totalmente baseada em plantas. O problema é que esse termo está relacionado a muitas coisas no mundo hoje. Por exemplo, tem a Sociedade Protetora dos Animais e coisas do tipo. Por causa delas, o termo vegano se torna muito amplo. Por exemplo, há muitas pessoas que não usam artigos de couro, alegando serem veganas. O termo vegano, portanto, tem uma conotação diferente do que vegetariano estrito. Então, por causa da abrangência do termo, você pode acabar sendo inserido em um contexto radical se disser que é vegano. Assim, eu acho que vegetarianismo estrito é um ótimo E termo. essa foi a razão pela qual eu fiz isso. Como eu falei, pois não era uma referência ao veganismo, pois eu não conhecia essa palavra naquela época, mas me referia ao vegetarianismo. As palavras que eu tinha à disposição, e ter que escolher uma delas rapidamente, eu apenas queria enfatizar a ciência. Esse era o meu contexto e eu não queria que ficasse confuso, entendeu? Sim, Então, em algum tempo depois, a palavra integral também foi adicionada, pois essa abordagem total da nutrição se tornou atraente. Portanto, eu não tenho usado muito a palavra vegano e vegetariano. E eu gostaria da sua opinião sobre isso. Você sabe que eu respeito muito a visão deles, essa não é a questão. Eu apenas. sim, é verdade. Eu quero falar sobre a ciência. Vamos avaliar a situação baseado nos fatos. E não baseado na emoção? E não nas emoções, exatamente. Bem, eles têm muitas emoções. Eles têm muito afeto pelo meu primeiro livro. E uma pessoa muito conhecida na época, que estava divulgando toda a ideia do veganismo online. Bem, eu vou falar quem é, pois já falei publicamente. Ele usava um pouco a ciência, mas de qualquer maneira eu tive a oportunidade de conhecê-lo também. E ele gostava do que eu fazia.
Mas, quando o meu livro saiu, ele escreveu 2 resenhas. Uma era muito positiva, parabenizando a maneira que eu tinha apresentado as informações. Eu esqueci o título que ele tinha colocado. Mas a outra resenha foi Quem se importa? Então, ele parece que ele não aceitou o fato que o que eu aprendi foi por meio dos experimentos com animais. E isso o deixou chateado. O deixou realmente chateado. E começou nele e foi para outras pessoas, 2 ou 3 pessoas importantes desse campo, que não irão falar nada sobre isso, sobre o meu trabalho. Eles não irão falar sobre ele, pois animais foram usados nos experimentos. E a conversa acaba aí. Sim, Eles partem dessa premissa filosófica. E para ser honesto, eu entendo as razões deles e suas ideias. sim. Mas o problema é querer cortar essa outra área de pesquisa que é importante. E assim, Eu tive uma experiência semelhante, com certeza. Eu costumava apresentar slides das ovelhas. Eu ainda os tenho aqui em meu computador. Esses slides mostravam o estado das ovelhas que desenvolveram a síndrome da perna torta e dos macacos também. Os slides mostravam como o organismo deles ficavam ao serem alimentados com proteína animal. E me diziam que esse tipo de pesquisa é crueldade com os animais. Na verdade, eu mesmo fiz parte do comitê de ética da universidade. Era um trabalho bastante delicado. Algum tempo depois, eu era o único membro deste comitê, o que foi ainda pior. Mas, para lidar com essa situação, eu dizia, veja, a indústria já faz isso com os animais. Eles já vivem presos no estábulo. Já são alimentados com isso diariamente. A indústria não vai parar. E quando nós fizemos o nosso experimento, não desenvolvemos uma nova maneira de torturar animais. Na verdade, o que fizemos foi simplesmente o que a indústria já faz com eles todos os dias. E ao testarmos as outras dietas baseadas em plantas, ou parcialmente baseadas em plantas, nós estávamos, na verdade, diminuindo o sofrimento dos animais, não aumentando. A nossa pesquisa, portanto, estava defendendo uma nova prática que no futuro poderia melhorar a vida desses animais. E o mesmo argumento é válido para humanos também. Os macacos que utilizamos foram adquiridos de um instituto certificado que produzia macacos para fins de pesquisa. Estes animais são utilizados para pesquisas de qualquer maneira. Portanto, você não está adicionando nada, nem subtraindo nada. Na verdade, ao introduzirmos um novo estilo de alimentação animal, estamos melhorando a vida deles. E no final das contas, as informações adquiridas dessa pesquisa são úteis para os humanos também. Pois é. Por exemplo, se supondo que você possa provar para o mundo veterinário que dar leite para gatos adultos é uma péssima ideia, uma vez que isso causa neles falha renal severa, até mesmo uma hemorragia renal. E os veterinários disseram, isso é besteira. Mas então você vai lá e faz o experimento e mostra a diferença gigante que há entre gatos que não bebem leite. Você não está apenas mudando um paradigma, você estará beneficiando os gatos. O mundo veterinário de hoje diz, não alimente seu gato com leite, pois isso causa um dano renal severo. Ora, sem aquela pesquisa, eles nunca teriam acreditado em você. Essa é uma história interessante, muito interessante. Você sabe que eu tenho uma história semelhante. Eu acho que você conhece, como é o nome? Programa de bioensaio para a testagem de substâncias cancerígenas.
Esse é um programa e já está aí por cerca de 50 anos. E eles gastam milhões de dólares todos os anos. Mas, de qualquer maneira, a ideia usada que foi formulada na década de 60 é que essas substâncias, tendo em vista que elas podem causar lesões cancerígenas, através da sua habilidade de gerar uma mutação no DNA, como você sabe, Sim, e agora nós estamos sendo expostos a diferentes substâncias sintéticas que podem ser cancerígenas. E algumas pessoas acham que essa seja a principal explicação para o aumento no número de câncer nos humanos. Então, eles começaram a ter muito trabalho testando cada uma dessas substâncias para saber a sua capacidade de produzir câncer. E a partir disso, eles se tornaram um programa muito sofisticado, que existe por muitos anos até os dias de hoje. E muito dinheiro é gasto nisso. E durante esse processo, essa suposição se tornou majoritária em algumas áreas, do porquê o câncer tem crescido muito nas últimas décadas, que é por causa da exposição a essas novas substâncias, sim. esses químicos cancerígenos. E com certeza, eu entendo completamente a ideia que nós não precisamos nos expor a essas coisas maléficas. Podemos sim encontrar maneiras melhores, mas o que eu fiz desviou aquele argumento, pelo menos na minha comunidade. Desviou possíveis considerações a respeito do papel da nutrição, especialmente o papel das alimentações à base de proteínas. Essas dietas desviaram aquele tipo de argumento. E novamente, se tornou uma visão muito estreita que ainda é majoritária e dominante. E a propósito, o grupo de vegetarianos, eles fazem esse argumento, e não a favor das coisas que eu fazia. E eu tive muitos conflitos com esse grupo. Mas o que é curioso é que a razão pela qual nós sabemos que substâncias são cancerígenas ou não, pelo menos conforme apresentado pelos documentos oficiais, foi porque houve experimentos com animais. Acho que é uma história semelhante à que você estava falando, especificamente que nós estamos nos nossos departamentos pensando. E algumas vezes somos tão inflexíveis, ficamos presos àquela linha. Nós temos muito esse tipo de comportamento na ciência. E eu fico chateado com a situação, por isso que eu gosto de escutar você. Você é um pensador livre. E o que eu quero dizer é que você está disposto a explorar. Eu gosto de explorar porque eu quero saber o porquê. Eu sempre quero saber o porquê das coisas. Tem uma ideia que eu li recentemente, é chamada dos 4 ou 5 porquês. Já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi. Ciência é porquê, porquê, porquê. Eu fiquei fascinado com o conceito porque era o que eu estava fazendo. Estava explorando coisas que não sabia que existiam. E pensando, por quê, por quê, por quê? É sempre assim. Cada coisa que você aprende, você tem mais perguntas para responder. Exatamente. O fato de ter vindo do ateísmo para o cristianismo não significa que tenho uma fé cega, pois se eu vou servir a um Deus lógico ou fazer parte de uma religião supostamente lógica, essa religião precisa ter respostas lógicas. Ninguém pode me dizer para tornar-me um vegetariano sem explicar o porquê. Eu quero saber o porquê. Bem, você estava falando sobre exposição a carcinógenos. Bem, é verdade que estamos neste mundo, mas podemos tentar superar isso. Gostando ou não, todos somos expostos a fatores ambientais. Você pode se isolar dentro de uma bolha e se excluir de toda a humanidade, ou você pode fazer o seu melhor e deixar as consequências com a força superior deste universo. É a mesma coisa com os carcinógenos. A minha mãe morreu de câncer quando eu tinha apenas 12 anos. Dessa forma, o câncer sempre foi de meu interesse.
E acontece que uma dieta baseada em plantas, especialmente a defendida por você, uma dieta somente baseada em plantas, te dá essa vasta progressão em termos de fitoquímicos e antioxidantes e todas as interações desses elementos. Agora, se você remove essas coisas benéficas de sua dieta, você está completamente desprotegido. Não há nada que possa interromper o processo de iniciação da doença. Quando ela começa, não há nada que pode pará-la. Se você não tiver todos esses nutrientes em sua dieta, e não basta tomar um comprimido, já que há uma enorme interação entre eles, entre os fitoquímicos, vitaminas, minerais, e é por isso que eu me envolvi com a agricultura orgânica, pois a agricultura orgânica não alimenta a planta. A agricultura orgânica alimenta o solo, de forma que ele tenha todos os minerais tão necessários para o crescimento de uma planta saudável, com todos os fitoquímicos, para que você tenha uma proteção máxima. Pois é. Sabe, a Bíblia diz que nós precisamos vestir a armadura de Deus. E no mundo natural, também existe uma armadura. Ela é nos dada em forma de oxidantes e anticarcinógenos presentes na dieta integral. Esta é a sua proteção, não comprimidos. A comida é a sua proteção. A comida torna-se a sua proteção, como você costuma dizer. Essa é a melhor explicação que eu já escutei alguém fazer, do conceito que eu acredito. E gosto muito, isso é muito bonito. A propósito, eu gosto bastante do que você diz a respeito de predisposição genética ao câncer. Você está completamente certo a respeito disso. Ainda que tenhamos predisposição a desenvolver câncer, uma vez que ele é hereditário, passado pela família, é possível impedir que ele seja iniciado. Podemos bloqueá-lo com os fitoquímicos corretos. Portanto, nem tudo está perdido caso você tenha essa propensão. Ao adotarmos uma dieta inteiramente integral, nós estamos nos protegendo muito bem. Sabe aquele experimento que os americanos fizeram em animais, infelizmente? A respeito da proteção contra exposição a raios ultravioletas nos soldados do Iraque sobre como prevenir o câncer de pele, eles alimentaram roedores com dietas ricas em fitoquímicos e uma dieta pobre em fitoquímicos. Ou seja, típica dieta americana. Aqueles que tiveram fitoquímicos, apesar de estarem expostos à radiação solar, não desenvolveram câncer, mas os outros sim. Portanto, você está absolutamente correto. Porém, há mais detalhes a respeito da diferença entre a proteína vegetal e a proteína animal. A diferença não está apenas na composição dos aminoácidos. Como sabemos, a composição dos aminoácidos e sua sequência altera a estrutura da proteína. Portanto, proteínas vegetais tendem a ser globulares, enquanto as proteínas animais tendem a ter a sua estrutura bem apertadas, mais fibrosa. Por exemplo, a proteína muscular, que representa a maioria das carnes que comemos. E digerir a proteína animal é completamente diferente, uma vez que ela tem que ser descosturada para que as pepsinas das enzimas consigam cortá-las em polipeptídeos e mais tarde em tripsinas. Mas com a proteína globular é muito mais fácil. Portanto, se você alimentar um animal com proteína animal, então será necessário otimizar a atividade das enzimas, e a maneira pela qual animais e humanos fazem isso é diminuindo o pH no estômago. Mas se você digerir uma proteína de plantas, o pH em seu estômago não fica abaixo de 4,5. As pepsinas são ativadas apenas em um ambiente ácido. Elas só começam a funcionar quando o pH começa a 6,5. Elas passam a aumentar sua atividade conforme você abaixa o pH.
Com as proteínas das plantas, você não tem que baixar mais do que 4. Mas com a proteína animal, você precisa baixar a 3. Se houver acréscimo de fosvitina, por exemplo, que basicamente é proteína de ovo, o índice cai para 1,5. Isso é bastante ácido. Então, tudo isso vai criando um organismo ácido e você sabe que o câncer se desenvolve em organismos ácidos. E para contra-atacar isso, o corpo precisa retirar cálcio dos ossos para neutralizar a acidez. Dessa forma, acaba se criando uma cascata de doenças degenerativas. E não para só no câncer. Você passa a entrar no campo da osteoporose, mais problemas relacionados à acidez, como a gota, depósito de cálcios, artrites. Tudo isso começa com a proteína animal. É incrível. Perfeito, perfeito. Contudo, eu estava aqui pensando que pode soar um pouco contrário ao que você disse, mas eu quero. Não tem problema. Com certeza, essa é a parte mais divertida da discussão. Havia uma das perguntas da época, quando eu estava fazendo minha dissertação de doutorado, era a ideia que proteína animal tinha uma qualidade maior. Essa palavra era usada para o público em geral, na ciência, qualidade superior. E acaba que essa é uma referência no campo da ciência que acredito que você sabe muito bem, e é uma referência ao método de Mitchell, que quantifica valores biológicos. Sim. Sim. Mitchell era um professor da Universidade de Illinois na década de 20. E ele elaborou essa equação bastante simples, para ser honesto. E o valor da proteína, de acordo com essa equação, era uma referência à quantidade de proteína que era absorvida e retida nos tecidos. Portanto, o valor biológico era uma medida da proporção. Toda proteína consumida que é retida nos tecidos. E assim sugeriu que a proteína animal é digerida mais rápido, ou pelo menos de forma mais completa. Tudo o que você falou eu acho bastante interessante, mas eu dei uma olhada. A propósito, deixa eu te contar essa história. Quando estava na universidade, minha primeira oportunidade de ensinar foi uma dessas atividades que a gente tem que fazer, como você sabe. E trabalhávamos com muitos animais e o valor biológico era a peça central. Era a peça central. Aham. Eu sabia disso da minha época do campo e tudo gravitava ao redor do método de Mitchell. Mitchell publicou esse método em 1922. E ele se tornou um ávido proponente do consumo de proteína animal, porque tinha esse valor superior. Então, é colocado uma grande ênfase sobre o consumo de alimentos de origem animal em vez de vegetal. Então, tentamos juntar diferentes vegetais, tínhamos que complementar e misturar tudo isso. E tentamos viver com isso com o passar dos anos. Mas quando você para analisar o método, sim, isso estimulou o crescimento em animais, como em porcos, por exemplo. Porque no campo, nós costumamos usar estimulantes, como nós chamamos, produtos para encorajar o crescimento do animal. E era sempre falado sobre esse valor superior. O próprio Mitchell, acredito que ele faz uma publicação em 1922. Em 1913, ele estava respondendo a uma discussão que estava ocorrendo ali naquela época, sobre a importância da proteína em existência humana. E o autor do primeiro artigo de 1913 estava dizendo que proteína é só importante para a existência humana e a resposta de Mitchell foi: ele disse, essa é a razão pela qual existem raças inferiores no mundo. Eles não têm proteínas suficientes. Uau! Ele era bem racista. Sim. Nessa discussão, e outros estavam dizendo que a própria proteína representava a civilização.
Então, a história das proteínas, isso é parte do meu caderno de anotações que conta a história, que a proteína se tornou quase que adorada como um nutriente. Certamente. E com certeza isso resultou no tipo de alimento que consumimos. E também o tipo de alimento que não consumimos. E por ficar tão presos em comidas de origem animal, o consumo de vegetais cai. Temos um efeito gangorra aqui. E isso nos leva à pergunta de como e quando passamos a considerar proteínas de origem animal, quando decidimos que ela é tão importante para a saúde humana. E você deve saber isso, a palavra proteína significa Significa primeiro, exatamente primeiro em importância. prioritário. E depois de sair da universidade, o próximo professor, que era um alemão, ocupou a posição e ele continuou nessa mesma linha de pensamento e eles continuaram enfatizando o alto valor das proteínas de fonte animal. E podemos ver que, baseados em suas interpretações e pesquisas, eles continuaram. E se eles encontrassem algo que encorajasse o uso de proteína, deveria ser de animais? Sim, é verdade. Então veio o método de Mitchell. Eles disseram, é isso, não encontramos um método analítico, está estabelecido, é a melhor proteína. O problema com essa forma de pensar é achar que a proteína animal... Veja bem, eu sei, é uma proteína completa. Ela tem altas concentrações dos aminoácidos essenciais, enquanto que as proteínas de planta não têm. De forma que, se a sua dieta for baseada exclusivamente em grãos, você terá carência de aminoácidos essenciais. Por exemplo, a metionina é muito baixa nos grãos, mas ela é bem alta nos legumes. Então, se combinarmos grãos com legumes, que é simplesmente um sanduíche de manteiga de amendoim, que é um grão e um legume, nesse caso, já se tem uma proteína completa. A diferença é que, por se estar combinando grão com legumes, você está ingerindo um monte de outros nutrientes que não se encontram na proteína animal. E são esses nutrientes que melhoram o seu organismo. Agora, um dos aminoácidos com os quais trabalhamos muito foi a arginina. Como você sabe, a arginina, o próprio aminoácido, tem mais de um grupo nitrogênico atrelado a ele. E a arginina tem o primeiro acesso no ciclo da ureia. Então, é como uma reação química, em que se tem um monte de substrato na forma de arginina e ela empurra a reação para a direita para se ter produção rápida de ureia. Agora, a proteína animal é muito baixa em arginina. Já as proteínas de plantas, especialmente as de sementes, nozes e outras, contêm muita arginina. Portanto, uma dieta baseada em plantas contém altos níveis de arginina. O dobro, praticamente o triplo, se comparada à proteína animal, o que faz o seu sistema de desintoxicação trabalhar da melhor maneira possível. Já com a proteína animal, o organismo precisa fabricar a arginina. Ela não é um aminoácido essencial, portanto pode ser produzida, mas o corpo leva tempo para fabricá-la. Acontece um aumento vagaroso. A reação à ureia é bem lenta. Ao passo que, se você adiciona arginina em forma de alimento, a reação é muito mais rápida. Portanto, se o metabolismo de proteínas que produz nitrogênio, que é resultante da proteína digerida em forma de amônia, que, aliás, é extremamente tóxico e muito cancerígeno, é imediatamente reduzido à ureia, no caso da dieta baseada em plantas. Portanto, a proteína vegetal é muito melhor, pois pelo fato de ser alta em arginina, a desintoxicação ocorre em todos os níveis, o que lhe garante uma proteção muito maior. Esta é uma grande vantagem. E quando comparamos os níveis de arginina em coelhos, para os quais demos dietas baseadas em proteína do leite e proteína de soja, ao analisarmos a relação entre a arginina e a arteriosclerose, é simplesmente incrível. Também comparamos com os macacos.
depois de apenas 3 meses, os vasos sanguíneos, as artérias, no que se refere à deposição de colesterol, numa dieta baseada em proteína de leite e proteína de soja, a diferença é espetacular, não dá para acreditar. Um dos mecanismos protetores da célula é a desintoxicação, e é justamente isso que a dieta baseada em plantas promove no corpo de maneira muito mais eficiente. Portanto, há muitas razões pelas quais a dieta baseada em planta é a melhor, mas é como você disse, são necessárias combinações. Agora, nos animais, eles frequentemente são monoculturas. Por exemplo, herbívoros, animais de pastos, comem apenas um tipo de comida. Portanto, de onde eles pegam esses elementos adicionais? É aí que os ruminantes entram em cena. Eles têm muitas bactérias dentro deles. É como se estivessem cultivando suas próprias plantas. Me refiro aos organismos dentro de seus sistemas. E uma vez que isso passa pelo resto do sistema digestivo, o omaso, abomaso, etc., ele é digerido e supre todas as outras necessidades. Portanto, a verdade é que o ruminante que come gramas tem uma dieta muito variada. E também é interessante que quando um leão apanha um herbívoro, o leão alfa come a caça primeiro, e ele sempre come o que há dentro do estômago dela. E é isso que o torna o leão mais forte, porque ele tem uma dieta vegetariana. Nunca tinha escutado isso? Muito interessante. Deixa eu mudar rapidinho o assunto para uma outra pergunta, pois você deve ter sua opinião sobre isso. Essa pergunta está relacionada ao nosso estudo na China, que você conhece, na qual tivemos acesso a muitos dados sobre doenças mortais. Mensuramos muitas coisas relacionadas à qualidade nutricional. Sim. Portanto, tivemos acesso a todas essas informações e combinamos informações para ver o que vimos. Enfim, meu estudo para fazer o estudo da China veio não por apenas ser uma boa oportunidade de estar envolvido com meu colega chinês na época, mas eu queria ver também se naquele tipo de estudo em humanos que obteríamos dados que fossem contra ou a favor daquilo que vimos no laboratório, principalmente em relação ao consumo de proteína animal. Portanto, esse foi um dos principais interesses na época. Mas agora, com a crise da Covid que nós estamos passando, gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Nós coletamos em nosso estudo, lá em 1980, informações sobre câncer no fígado e outros cânceres. O câncer de fígado sendo primariamente causado pelo vírus da hepatite B. Sim. E então, é um tipo de câncer muito proeminente na China e também em países africanos. Então, coletamos todas essas informações nutricionais. Essa era uma doença viral. Agora, eu apenas estou lembrando disso por causa dessa crise atual. E na realidade aconteceu que, de tudo que nós mensuramos, qualquer coisa relacionada ao consumo de vegetais, desde as proteínas vegetais até as fibras e as medidas que mensuravam o consumo de vegetais, o consumo de vegetais estava fortemente relacionada com a formação de anticorpos. O link entre antes do vírus da hepatite B, a correlação entre os dois era realmente impressionante. Por todo o quadro, tínhamos diversas maneiras e correlações que sugeriam, não necessariamente provavam, mas mesmo assim tínhamos muitas correlações apontando para a mesma direção, de chegar ao ponto de podermos considerá-la a causa. Então, pessoas que possuem uma dieta vegetariana estrita formam anticorpos para o vírus, e não havia relação entre o consumo de vegetais e a taxa de mortalidade do câncer de fígado, que era resultado do vírus. Em contraste, o consumo de alimentos de origem animal, e não era muito, era a média na parte rural da China. Eles consumiam apenas 1/10 de alimentos de origem animal comparado ao que comemos no Ocidente. Então havia um baixo consumo de proteína animal na dieta chinesa. Mesmo assim,
foi suficiente para mostrar que o consumo estava relacionado ao câncer de fígado. Então, o consumo de alimentos de origem vegetal não está relacionado com câncer de fígado, enquanto que a de origem animal está relacionada. E a correlação com o câncer de fígado está no insignificante nível de 0,001 para o argumento estatístico. Em Aham. contraste, os alimentos de origem animal estava associada à ativação do vírus na formação do câncer e estava inversamente relacionada à formação de anticorpos. O consumo de alimentos de origem vegetal era exatamente o oposto. Estava relacionado à formação dos anticorpos e não possuía relação com a taxa de mortalidade de câncer de fígado. Eu acredito que essa é uma ótima sugestão de como nós podemos lidar com a exposição às gripes, impedindo a presença Aham. desta, através da mudança na dieta. E como você deve saber também, uma vez que as pessoas mudam a dieta através dos programas de apoio, podemos ver os efeitos de maneira muito rápida. O colesterol cai drasticamente em 2 ou 3 dias. Com certeza. A insulina em diabéticos, por exemplo, eu tenho um amigo em Houston que tem uma clínica. Ele recebe pessoas em sua clínica e as colocam em uma dieta vegetariana estrita. E os efeitos da dieta vegetariana estrita nos diabéticos em relação à necessidade de insulina é significante. Quero dizer que a dieta é tão eficaz na redução da necessidade de insulina que as pessoas podem passar por um choque hiperglicêmico. Portanto, em seus estudos com seus pacientes, ele consegue tirar a insulina e os remédios quando ele muda a dieta. Meu ponto é que essa dieta vegetariana estrita apresenta uma atuação tão diversa e engloba tantos tipos de doenças e, ao mesmo tempo, atua de maneira muito rápida. Agora, com os dados que temos da China, os vegetais são equivalentes aos anticorpos e a comida de origem animal é equivalente aos antígenos. Eu acredito que essa é uma saída crucial para a situação do coronavírus. Acredito que pessoas que estão pessoas que testaram positivo ou estão prestes a isso, se eles mudassem a dieta justamente nesse momento, essa é a minha hipótese. Vindo daquilo que eu vi com o vírus da hepatite, não da Covid, eu acredito que todos os vírus estão submetidos à interação com o sistema imunológico. Antes de apresentar seus efeitos, eles são diferentes em termos dos efeitos e sintomas, mas todos precisam lidar com o sistema imunológico. E me parece que este é o local de atuação, que os alimentos de origem vegetal melhoram o sistema imunológico e é capaz de lidar em situações como essa. E o consumo de alimentos de origem animal faz o oposto. Eu acredito que nós temos os limites aqui bem claros. A distinção entre alimentos de origem animal e vegetal e seus efeitos em doenças virais. Eu acredito que você acertou na mosca. Na nossa pesquisa com os macacos, também comparamos a resposta do sistema imunológico. Nós analisamos, você sabe, os parâmetros sanguíneos, os leucócitos, os linfócitos, todas essas coisas. E descobrimos que os macacos que se alimentavam da dieta de proteína animal tinham seu sistema imunológico comprometido, enquanto que aqueles que se alimentavam da proteína vegetal tinham o sistema imunológico muito mais esperto. Constatamos isso ao compararmos variados tipos de células. E eu tenho certeza que as células matadoras naturais são muito mais desenvolvidas em uma dieta baseada em plantas. A resposta aos vírus eram muito mais eficientes. E se me permite acrescentar uma perspectiva bíblica novamente, a história de Daniel, que insistiu para ter uma dieta vegetariana, mas disseram que ele estava louco, que ele precisava comer da comida que vinha da mesa do rei. Mas ele disse, me dê uma chance. Dê-me apenas 10 dias em uma dieta vegetariana. Se eu estiver pior do que os meus colegas, então tudo bem, pode me trazer a comida do rei.
E, segundo a Bíblia, depois de 10 dias, a aparência de Daniel era muito melhor. Nós temos institutos de saúde aqui mesmo em nosso país, em que aplicamos, ou melhor, eles aplicam, uma dieta vegetariana de 10 dias, a fim de tratarem pessoas com doenças muito graves. Em apenas 10 dias, a reviravolta no quadro delas é absolutamente incrível. É como dia e noite. Pessoas que chegam lá sem poder dar 5 passos, conseguem andar 1 quilômetro depois de apenas 10 dias. E isso apenas porque mudaram a alimentação. Agora imagine só, se todas as pessoas adotassem a dieta vegetariana, o quão melhor estariam lidando com essa crise do Covid. É a nossa proteção básica. Você está completamente certo. Tem um outro aspecto dessa história que conhecemos bem. As pessoas que parecem mais suscetíveis aos efeitos do vírus, que estão, nutricionalmente falando, comprometidas. Quero dizer, Sim. e alguns dados vindos da Itália, Londres e Nova York, locais onde eles obteram informações, disseram que 95% ou mais dos idosos que tiveram, pessoas que sofreram muito por conta do vírus, ou pessoas que morreram, eram idosos com deficiências nutricionais. Então, o que eu estou me referindo, as pessoas que começam já de cedo com esse tipo de dieta, ou mesmo começam no momento da infecção, a atuação é tão rápida, acredito que nós dois concordamos, é possível que isso possa interferir na infecção inicial antes de causar todo o prejuízo. Com certeza. Sabe, as dietas em asilos são absolutamente horrendas. Elas consistem de geleia, pão branco, proteína animal. Eles praticamente não comem vegetais. Sabe, se esses lugares fizessem algo simples como germinação, eles estariam provendo uma quantidade enorme de fitoquímicos. E germinação é algo extremamente simples, você não precisa de maquinário, pode ser feito em uma cozinha com um jarro. As pessoas precisam inserir mais em sua alimentação os chamados alimentos vivos, que contenham oxidantes e fitoquímicos ativos. Elas deveriam pensar mais nisso. Por exemplo, as frutas vermelhas. Essas frutinhas são fantásticas em termos de antioxidantes. Todos deveriam fazer mais uso delas em sua alimentação, especialmente nos tempos em que vivemos hoje. Sim, sem dúvidas. Infelizmente, terei já um outro compromisso. Eu não sei... Sem problemas, foi uma conversa maravilhosa. Nós temos tantas coisas para conversar. Eu realmente acho suas ideias fantásticas, muito esclarecedoras. Obrigado, também foi uma honra falar com você. Posso dizer o mesmo? Nós não finalizamos aquela discussão sobre a tua apresentação sobre o pH gástrico e seu declínio, e a sua relação com os alimentos de origem animal e vegetal, e a pergunta sobre a absorção das proteínas de origem animal e vegetal. Há mais um ponto que eu gostaria... Ok, pode falar. Há mais um ponto que eu gostaria de adicionar, que é, caso estejamos produzindo um suco gástrico mais ácido, isso afeta não apenas a digestão, mas a microflora de seu intestino. Toda a microflora da primeira parte de seu sistema digestivo é afetada e, eventualmente, até mesmo a microflora colônica é afetada. Você sabia que a microflora em uma dieta vegetariana estrita é bastante diferente em comparação a uma alimentação baseada em animais? Na dieta vegetariana estrita, há mais bactérias metanogênicas, enquanto que em uma dieta baseada em proteína animal, há mais bactérias metabolizadoras de enxofre.
Isso acontece por causa do alto nível de enxofre dos aminoácidos da proteína animal. Portanto, ao termos esse alto nível de enxofre em nosso cólon, isso também acaba contribuindo para... E é claro, ainda temos os aminoácidos fenólicos. Eles também são metabolizados pelas bactérias e produzem componentes de fenol, como, por exemplo, a fenilalanina, que é carcinógena. Portanto, a alimentação vegetariana estrita é, em muitos aspectos, a melhor opção, em termos de flora e tudo mais. Sim, o alcance da infecção é incrível. Eu gosto dessa ideia da perspectiva científica que olha para os dados e busca entender o que acontece na célula. Eu tenho uma espécie de visões. O que realmente estamos vendo aqui é a natureza trabalhando. Exatamente. A própria natureza. E sabe de uma coisa tão lindo? Tudo é tão interconectado, é tão preciso, que eu me arriscaria a dizer que tudo isso só pode ter sido projetado. Eu estava prestes a dizer a mesma coisa. E isso tudo começou através da sua análise. Eu vejo toda essa operação que acontece dentro da célula e a comunicação entre células, a comunicação entre os órgãos, tudo de forma tão instantânea. Algo está gerenciando. Existe algum gerenciamento. Quem está no controle da integração e transformando esse sistema numa sinfonia? É verdade. Normalmente, nós entendemos o assunto de uma maneira muito simplista. Costumamos reduzir tudo a um único denominador. Dizemos, tome esse comprimido com esse único componente e ele resolverá o problema. Mas não é assim, é como uma sinfonia. Todos esses elementos tocam a sua própria partitura. Exatamente. Bem, foi um prazer. Fantástico. Talvez encontraremos uma maneira de fazer isso novamente. Aguardarei pela próxima oportunidade. Que Deus o abençoe. Obrigado. Obrigado.